E aí pessoal, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do canal. Hoje é dia da gente fazer a nossa segunda parte do capítulo 65 do Guyton, que fala sobre secreção do tubo gastrointestinal. Eu tô dando risada porque eu prometi essa parte, eu acho que já faz 1 ano e meio, ou um pouquinho mais, enfim, eu vou deixar aparecendo aí há quanto tempo saiu a primeira parte. Vocês pediram bastante a segunda parte, e bom, ela tá saindo hoje. Vocês vão perceber o salto de qualidade que teve da primeira parte para a segunda parte, porque na época eu simplesmente gravava com uma webcam boa, eu acho que era com uma câmera diferente, que inclusive deve estar aqui perto. Não achei, não sei onde a câmera tá, mas enfim. E hoje eu tô com, um equipamento bem diferente nas gravações, o canal já cresceu bastante. E eu resolvi trazer para vocês a segunda parte do nosso capítulo 65. Esse vídeo foi patrocinado pela Delta Networks. Se você é de Pedro Juan Caballero, fronteira com Potaporã, e tá caçando o melhor serviço de internet possível, entre em contato com a Delta. Eles têm a melhor fibra ótica da região e você vai conseguir assistir suas videoaulas tranquilamente no YouTube, vai conseguir jogar online, assistir seus serviços de streaming como a Netflix ou HBO sem nenhum travamento. Além disso, o upload e o download deles é maravilhoso. Os inscritos do canal têm um desconto na hora da instalação. É só você entrar em contato com eles, com qualquer dado que apareceu aí no vídeo ou na descrição desse vídeo e falar que você veio através do meu canal, assim o desconto tá garantido. No mais, vamos pro nosso vídeo. Na primeira parte, pessoal, eu expliquei para vocês como acontece o controle geral da nossa secreção, né, do tubo digestivo, e também comentei para vocês sobre a secreção salival, né? Então a gente focou em secreção até a parte da boca. Agora a gente vai começar a falar da secreção esofágica, que é bem simples de entender, vai ser só um slidezinho. E aí eu vou comentar para vocês também a secreção gástrica. Essa já é um pouco mais complexa, mas como eu sempre falo aqui, não coloca na sua cabeça que é difícil, senão você não aprende. Ela é só um pouco mais detalhada, tem mais coisinhas para entender, mas no geral é super fácil de entender. Vamos lá, pessoal. Aqui nesse slide vocês estão vendo que a gente começa falando da secreção esofágica, né? E a secreção esofágica é muito importante para lubrificar o alimento e proteger o estômago contra as secreções ácidas que são produzidas lá embaixo. Porque pode, uma vez ou outra, acontecer um refluxo, ou seja, um pouquinho do ácido gástrico subir e chegar até o esôfago. Então, nosso esôfago ele se prepara para se proteger contra isso. E é por isso que o esôfago ele tem basicamente 2 tipos de mucos que são secretados. Um muco mais seroso e um muco mais mucoso, né, mais espesso. O muco mais seroso ele é produzido na parte superior do esôfago, né, para ajudar na lubrificação do alimento que está descendo para ir até a direção do estômago. Já a região final, né, o terço distal do esôfago, ele tem um muco mais grosso, mais espesso, que ele é rico em mucina. Então a gente diz que ele é um muco mucoso. Esse muco ele justamente serve para, caso um refluxo acontecer, possa proteger ali pelo menos um pouco as células do nosso esôfago. E aqui, para a gente complementar o que eu estava falando, as secreções esofágicas são totalmente mucosas, né? Porque ele não secreta enzima digestiva, é isso que o slide está querendo dizer. Lembra que na boca a gente falou que tem enzima digestiva, aqui não digere nada, o esôfago é só muco mesmo que ele vai secretar. E fornecem principalmente a lubrificação para ajudar na deglutição, né? Aquela deglutição passiva que nós já comentamos lá no capítulo anterior. O muco produzido pelas glândulas compostas no esôfago superior evita a escoriação mucosa causada pela nova entrada de alimento. Então, na região superior, ajuda, né, a proteger o estômago do alimento que está descendo e a lubrificar ele. Glândulas compostas próximas à junção esôfago-gástrica, ou seja, lá perto do esfíncter esofágico inferior, né, imagina que isso aqui é o finalzinho do esôfago, e aqui está o estômago, né, bem mal desenhado, mas isso aqui, essa partezinha aqui seria a união esôfago-gástrica, tá? Então, as glândulas que secretam o muco nessa região protegem a parede esofágica da digestão por sucos gástricos ácidos provenientes do refluxo gastroesofágico, né? Então, se de repente vier um refluxozinho aqui subir, essa região tem uma secreção um pouco mais espessa para se proteger contra essa acidez. Lembrando que em caso de condições crônicas, onde acontece um refluxo, né, bem crônico mesmo, e o paciente tem vários quadros e vários episódios diários ou semanais de refluxo, esse epitélio pode mudar, né? Pode ter uma mudança desse epitélio esofágico e levar a um câncer conhecido como esôfago de Barré, né? Que é um câncer que acontece aqui no terço distal do esôfago. Então, justamente para tentar evitar uma possível lesão mais rápida, nós temos o muco ali. Mas em caso de doença,
do refluxo gastroesofágico. Coloquei aqui embaixo para você ver que isso aqui é gastroesofágico, esse aqui, DRGE, é a doença do refluxo gastroesofágico. Então, em condições de doença, nós já temos uma mudança desse epitélio. Secreção gástrica agora, entendeu? Esôfago não é difícil, esôfago é só você entender que ele produz muco para permitir o alimento, né, descer mais tranquilamente pelo esôfago. Ele não deixa o ácido lesionar suas próprias paredes em caso de refluxo. E pronto, ajuda na deglutição passiva. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre secreção gástrica. Além das células secretoras de muco, que o esôfago tem e no estômago também existem outros dois tipos de glândulas tubulares na mucosa gástrica. Aí aqui é uma coisa muito importante, pessoal. Quando a gente fala glândula tubular, nós estamos nos referindo a várias células, uma do lado da outra, formando um túbulo, uma invaginação dentro do epitélio do estômago, tá? Então ele vai formar um tubinho, isso aí você aprende lá em histologia, eu vou mostrar uma imagem para você relembrar disso aí. Existem dois tipos de glândulas tubulares cheias de células. As glândulas oxínticas e as glândulas pilóricas. As glândulas oxínticas recebem esse nome porque dentro dela existem as células oxínticas, tá? Então dentro da glândula oxíntica existem as células oxínticas. Às vezes tem professor que ensina o nome dessa glândula como glândula parietal, ok? E dentro da glândula parietal existem as células parietais. Então pode ser outro nome, tá? Então oxíntica e parietal são sinônimos aqui na parte histológica. E as glândulas pilóricas? Bom, pessoal, as glândulas pilóricas, como diz o nome, se encontram no píloro e a função dela é secretar muco e gastrina. A gastrina, vocês já sabem, né, que ela é secretada pelas células G. Se você assistiu minhas aulas anteriores, principalmente lá do capítulo 63, você viu que nós falamos que a célula G é a célula que está no estômago, principalmente na região do antro, né? Então a glândula pilórica a gente encontra um pouquinho no antro também, e ela consegue produzir a gastrina, que é um hormônio que estimula a produção de ácido clorídrico, tá? E aqui, né, a gente viu que a oxíntica, além de produzir ácido clorídrico, enfim, pelas células oxínticas que eu acabei de falar, ela produz outras substâncias, como o fator intrínseco e o pepsinogênio, que são muito importantes também para o funcionamento gastrointestinal como um todo, e para a absorção e degradação de algumas substâncias. Bom, aqui a gente está tendo um exemplo, né, da nossa célula oxíntica. Imagina, pessoal, que nós temos um tubinho, tá? Então isso aqui é o epitélio do estômago, a parte de cima seria o lúmen, tá? E aqui seria o epitélio. E aí o que acontece? Ele vai formar um tubinho, ele vai descer. Aí esse tubinho pode ter umas invaginações, assim, né? Um monte de célula, na verdade, uma do lado da outra, formando essa estrutura aqui tubular. E essa estrutura tubular, ela tem, como eu falei, várias células, e uma das células vai ser essa célulazinha aqui, tá? Tá vendo que ela tem uma flechinha apontando para cá? Imagina que essa célula, ela tá aqui, ó. Ela tá aqui e essa flechinha tá sendo apontada aqui pro meio, tá? Bem pro meio desse lúmen, desse tubo, certo? Então essa célula, ela está aqui. Essa aqui é a célula oxíntica, ou célula parietal. É ela a que vai produzir o ácido clorídrico. Só para você lembrar, células secretoras, elas normalmente têm muitas organelas dentro dela. E uma das que mais existe dentro dela são mitocôndrias. Porque ela vai precisar de muita energia para produzir, gerar várias ativações de bombas na sua membrana, né? Várias bombas só de potássio, bomba... Enfim, a gente vai falar de alguns transportes que vão aparecer ali. E essas bombas são importantíssimas para poder formar a substância que ela tem que secretar. No caso aqui, o ácido clorídrico, tá? E aqui a gente tem outras glândulas, né? Então, repara, células mucosas. Por que chama célula mucosa do colo? Porque essas células normalmente ficam acima, elas ficam aqui. Elas ficam secretando muco o tempo todo para que esse muco venha para essa região e o ácido que está sendo produzido aqui embaixo possa sair sem lesionar o epitélio celular que está aqui do lado. Então a gente vai produzir muco e o ácido vai passando pelo muco para não lesionar as células que estão aqui, certo? Então é assim que acontece. Aqui para vocês terem uma ideia disso que eu falei para vocês, ó, isso aqui é a célula tubular. Na verdade, aqui são as células, né, que estão formando o túbulo. E isso aqui é a glândula tubular, certo? Então essa glândula tubular aqui bem bonitona e várias células formando elas. Aí percebe que o livro ele mostra pra gente, né, que bem perto da superfície nós temos a célula mucosa do colo, como eu falei, elas ficam em cima, bem perto da superfície. Logo abaixo delas nós temos as células oxínticas ou parietais, que são aquelas produtoras de ácido clorídrico, então HCl aqui eu vou colocar para vocês. Lógico, as mucosas do colo produzem muco, né? E as células pépticas ou células principais são as células que vão produzir pepsinogênio.
uma proteína muito importante que depois ela vai ser transformada em outra substância, tá? Então, é isso que vai acontecer. Agora, vamos olhar um pouquinho sobre como acontece a formação do ácido clorídrico, pessoal. Isso aqui é muito importante, tá? Eu trouxe uma imagem lá do livro de histologia do Ross, porque o Guyton, eu sempre falo, né? Ele é incrível como é um livro maravilhoso, mas ele é péssimo em ilustrações. E aqui a gente tem um mecanismo explicado no Guyton com esses esquemas horrorosos e o mesmo mecanismo explicado aqui pelo Ross em uma imagem, para a gente entender como que tudo está acontecendo. Eu vou fazer o seguinte para vocês, ó. Eu vou explicar 2 vezes e aí você, se ficou com dúvida, volta um pouquinho o vídeo e vê de novo. Eu acho muito engraçado quando alguém comenta, mas você só explicou uma vez, sendo que a pessoa tem a opção às vezes de voltar o vídeo porque está assistindo gravado e assistir novamente. Então vamos lá, ó. Eu vou explicar uma vez. Então imagina que você acabou de comer alguma coisa e você precisa produzir ácido. Então, o seu corpo sabe que aquele alimento que chegou no estômago precisa ser destruído, precisa ser degradado. Como nós já falamos lá no capítulo 63, quando o alimento distende o estômago, a gente tem a liberação de acetilcolina, né, que é um neurotransmissor muito importante para tanto fazer um pouquinho do peristaltismo no estômago, né, para fazer os movimentos de mistura, quanto ele é importante para causar secreção de ácido clorídrico. Né? Então vai acontecer a liberação de acetilcolina, vai acontecer a liberação de gastrina, e todas essas substâncias elas vão em direção a essa célula oxíntica para produzir ácido. Então, como vocês estão vendo aqui nessa imagem, repara que agora a célula está mostrando assim, né, com a base para baixo e o ápice para cima. Mas entenda que essa célula está nessa posição aqui que a gente viu, tá? Então, lá naquela outra imagem, por exemplo, apareceu um risquinho aqui que é a membrana basal, certo? Então ela está desse jeito, deitadinha de lado, ok? Só que aqui a gente subiu só para, né, ter um entendimento de como estão escritos os nomezinhos, igual aparece no livro, tá? Então para ler mais fácil os nomezinhos eu deixei nessa mesma direção. Bom, pessoal, histologia. Como essa aqui é uma célula epitelial e sempre embaixo de uma célula epitelial tem uma membrana basal, você tem que lembrar que embaixo de membrana basal existe tecido conjuntivo. E no tecido conjuntivo tem o quê? Vasos sanguíneos. Então imagina que daqui tem um monte de vaso passando, tá? Uns capilares sanguíneos que vão dar nutriente para essa substância, certo? Eu vou explicar para vocês de um jeito que eu prefiro ensinar para os meus alunos, porque eu acho mais fácil como acontece a formação do ácido. Quando a gastrina está viajando e chega pelo vaso, ela vai se conectar nos receptores aqui da célula, né, oxíntica ou parietal. Ou quando a acetilcolina foi liberada aqui, pode ser pelas terminações nervosas ali do plexo de Meissner, que é o que controla a secreção do tubo digestivo, como nós falamos nos capítulos anteriores. A acetilcolina, mesma coisa, vai encontrar um receptor muscarínico, que é o nome do receptor para acetilcolina, e ele vai se, né, ativar e estimular a secreção do ácido. E aí o ácido começa a ser produzido dentro da célula. Como que isso acontece? Veja bem. Eu vou usar primeiro essa imagem aqui, tá? Só para vocês terem uma noção do que está acontecendo, eu vou explicar. Isso aqui, né, a partir desse pontilhado para cá, onde está escrito lumen dos canalículos, tudo isso aqui é o lumen, a luz, o interior desses canaizinhos, tá? Porque a nossa célula oxíntica, ela tem um canalículo direito, um canalículo esquerdo, que depois eles se fundem e formam um canalículo único aqui no ápice, tá? E aqui a célula parietal representa o nosso citoplasma. Então, tudo que está aqui no meio dessas duas linhas, dessa e dessa, seria o citoplasma, o que está acontecendo dentro aqui da célula, ok? Nessa parte mais rosinha. E aqui no líquido extracelular, representa o líquido extracelular, né, pessoal? Então, essa parte aqui de fora, certo? A parte de fora da célula, o líquido extracelular. Eu costumo dizer o seguinte, pessoal. Sempre que alguma produção de secreção vai acontecer, ao ser estimulada por um hormônio neurotransmissor, sempre umas bombas vão ser ativadas. Mas eu não gosto de explicar pelas bombas, porque fica meio confuso para quem tem dificuldade para entender fisiologia. Então eu vou explicar de um jeito mais fácil para vocês. Olha só. Quando esses hormônios, esse neurotransmissor estimularam a célula, o que acontece? Lá do líquido extracelular, lá de fora da célula, lá do sangue, um CO2 ele vai ser puxado para dentro da célula. Como que ele consegue ser puxado? Como que ele consegue passar para o interior da célula? Porque o CO2 é um gás, e gás são lipossolúveis. Eles passam a membrana plasmática como se não tivesse nada. Eles são fantasminhas que atravessam a parede celular sem problema. Então elas conseguem atravessar a membrana. Quando o CO2 entra na célula, ele vai ter que encontrar alguém para reagir com ele. E olha o que acontece.
Uma molécula de água que estava fazendo parte do citoplasma, porque nosso corpo tem água, ela vai se dividir em duas moléculas. Uma vai ser a molécula de OH, que é a hidroxila, é uma base forte, e outra é o hidrogênio. Agora, vamos focar só na hidroxila e o hidrogênio a gente vai deixar de lado, beleza? A hidroxila, pessoal, é uma base forte. E o que eu quero produzir? Um ácido. Eu não quero produzir uma base. Então, a minha célula tem que converter essa substância em alguma outra. Então, o CO2 vai se unir com o OH. Quando eles se unem, eles formam o HCO3. Repara, HCO2 mais O1, O3. Pronto. O HCO3 também é uma base, só que ela é uma base fraca, é o bicarbonato. Esse bicarbonato não serve para mim, porque o que eu quero secretar é um ácido clorídrico, e não um bicarbonato. Então, o que a minha célula vai fazer? Ela vai pegar esse bicarbonato e vai jogar lá para fora, ó, vai jogar lá para o líquido extracelular. Só que ela não vai fazer isso sem pegar alguma coisa em troca, porque a célula é esperta. Ela fala, eu vou dar um bicarbonato para o sangue, mas do sangue eu vou pegar um cloreto. E isso aqui quem faz é uma proteína de contratransporte. Então isso aqui, essa bolinha que vocês estão vendo, é uma proteína de contratransporte. Como ela é chamada? Proteína de contratransporte, bicarbonato cloreto, porque o que passa por ela é bicarbonato e cloreto, só que em direções opostas, né? O bicarbonato sai da célula e vai para o sangue, para o líquido extracelular, e do sangue vem o cloreto e vai para a célula parietal, tá? Eu falo sangue para facilitar o entendimento, vocês sabendo que está vindo do sangue. Mas primeiro sai do sangue, depois vai para o interstício, né, que fica ao redor da célula, e depois para a célula, tá, gente? Então tá vindo lá do interstício e entrou na célula. Beleza, agora sim o cloreto está na célula. E o que vai acontecer? Esse cloreto, agora vamos acompanhar ele aqui embaixo, ó, o cloreto aqui, ele vai vir da célula e vai seguir o caminho dele até chegar em um dos canalículos, em uma paredinha perto dos canalículos. Lá naqueles canalículos vai ter um canal de cloreto. Isso aqui que vocês estão vendo é um canal de cloreto, tá? Então ele vai encontrar um canal de cloreto. E esse cloreto vai conseguir passar do canal para o canalículo. Então ele sai da célula e vai em direção a um dos canalículos. E ele começa a se concentrar ali. Repara a concentração de cloreto como fica alta ali dentro, ó. 173 miliequivalentes por litro. Até agora, em nenhum momento você viu no livro falando de uma concentração tão alta em algum íon. Sempre falava do sódio, que é 142 miliequivalentes no líquido extracelular e tal, mas aqui é 173. Bastante cloreto em um dos canalículos. Fica muito cloreto ali. Beleza. E agora, o que vai acontecer, professor? Bom, pessoal, vocês estão vendo que nós estamos tendo nosso hidrogênio que ficou paradão lá, nosso hidrogênio que ficou paradão esperando lá da reação da água. Pois é, nós para formarmos o ácido clorídrico dependemos de hidrogênio e de cloreto, certo? O cloreto já está lá esperando, agora só falta o hidrogênio, só está faltando ele. Como que a gente vai jogar ele lá fora? Bom, na hora que a célula foi excitada pela gastrina, pela acetilcolina, ela ativou algumas proteínas bomba na membrana, né? Como eu tinha falado para vocês. E a proteína que foi ativada é essa proteínazinha aqui, ó. Bomba de sódio e potássio. Como eu sei que é uma bomba de sódio e potássio, pessoal? Não é só porque eu tô vendo potássio e sódio lá, não. É porque eu sei que em toda bomba de sódio e potássio eu gasto ATP, sendo representado por esse P, que vocês estão vendo ali, esse fosfato. Sempre na bomba de sódio e potássio eu vou tirar sódio da célula, como eu sempre falo aqui no canal, sódio sai, e o potássio entra na célula. Então eu estou vendo a entrada de potássio. O potássio está vindo lá do interstício e indo em direção ao citoplasma. Esse potássio ele vai seguir o caminho dele, e assim como você aprendeu em vários capítulos, inclusive aqui comigo, toda vez que o potássio encontra um canalzinho e ele está dentro da célula, ele vai sair, porque a concentração de potássio no líquido intracelular é alta, é 140 miliequivalentes. Então, abrir um canal para potássio, sempre o potássio sai da célula. A mesma coisa o sódio. Quando não é a bomba de sódio e potássio, quando não é a bomba, é só um canal, tá? Quando não é a bomba, abrir um canal de sódio, sódio entra. Quando não é a bomba e abre um canal de potássio, o potássio sai. É por isso que para que seja o oposto, para que sódio saia e potássio entre, a gente depende de uma bomba, ok? Então o potássio já está aqui dentro, ele vai encontrar um canalzinho e potássio vai ser levado a um dos canalículos. Sem ser o canalículo que está o cloreto, ele vai lá para o outro. Lembra que tinham dois canalículos? Então o potássio ele vem para outro canalículo. Beleza, potássio vem para outro canalículo. Então o que vai acontecer agora, gente? Esse nosso potássio ele vai ser puxado novamente. Ele vai ser puxado para onde? Ele é puxado
Porque na própria membrana do canalículo, ó, vai ter uma bomba. Essa bomba aqui é chamada de bomba de próton. Bomba de próton. Se você é da área da saúde já tem alguma formação e tá caindo aqui no meu canal para revisar fisiologia, ou você já leu algo sobre farmacologia, você sabe que já ouviu esse nome. Pois é, existem alguns medicamentos que eles são inibidores das bombas de próton. A gente vai entender isso aí mais pra frente, tá? Beleza, então o que vai acontecer com o potássio? Ele tá num canalículo, ativou a bomba, ele é puxado de volta pro citoplasma. Olha que louco. Por que o corpo faz isso? Porque o corpo ele não consegue mandar esse hidrogênio para um dos canalículos sem ele puxar alguém de volta. O nosso corpo não tem um canal para saída de hidrogênio. Ele depende de um canal de transporte ativo primário, uma bomba, jogando alguma coisa para dentro e aí sim bombeando hidrogênio para fora. Então ele joga o potássio aqui para fora. Eu vou até escrever aqui, ó, por esse canal de potássio. Então isso aqui é um canal de potássio. Potássio concentra nessa região, daí a bomba puxa ele, essa aqui é a bomba, puxa ele, e esse hidrogêniozinho aqui que estava parado ali esperando alguma coisa acontecer, é bombeado em direção ao outro canalículo. Então em um canalículo fica cheio de hidrogênio, olha só, 155 miliequivalentes, e o outro fica cheio de cloreto. Ambos vão seguindo seus caminhos até que os dois canalículos se unam. E quando os canalículos se unem, eles vão se associar, formando o HCl, o ácido clorídrico. Não é difícil, é várias reações acontecendo, mas não é uma coisa difícil de entender. E só para a gente lembrar, como tem muito soluto aqui, ó, muito hidrogênio, muito cloreto, o que vai vir sendo puxado junto? Água. A água por osmose começa a sair dali e começa a se juntar com esse ácido. Por isso que o ácido é líquido, né? Ele tem bastante molécula de água, porque a osmose, a concentração vai puxando a água, certo? Beleza. Essa é a primeira vez que eu falei que eu ia explicar. Agora vai ser a segunda, que é um pouquinho mais fácil, mas eu sempre explico a mais difícil primeiro, pra gente entender que se eu consigo entender do jeito mais difícil, você aí em casa também consegue. Vamos lá pro jeito mais fácil agora, né? O jeito do Ross. Olha só, então minha célula ela foi estimulada a produzir ácido clorídrico. O que eu falei que ia acontecer? Por onde que eu comecei o esquema para vocês, pessoal? Eu comecei pelo CO2, certo? Aqui vai ser algo parecido, só que eu vou usar molécula de água, tá? Então eu vou começar por aqui, beleza? Então olha só, a molécula de água, aqui tá mostrando que ela estava em outro lugar, né? Tava entrando na célula, a gente não precisa, pode ser molécula de água da própria célula, tá? Então a molécula de água da célula tá aqui e aí ela vai se dividir. Hidrogênio e OH, certo? O hidrogênio vai ficar esperando alguma coisa acontecer, ele fica paradinho, como nós falamos, que era esse hidrogênio aqui. O hidrogênio está aqui parado, e aqui o OH. O que eu falei que ia acontecer? Do sangue, o CO2 passa pela membrana, repara que nenhum canal transporta ele, porque ele é um gás, ele consegue fazer isso tranquilamente. E aí o OH se une com o CO2. E quem faz essa união, para eles se transformarem em bicarbonatos, vocês estão vendo que está, né, contornado por uma área cinza aqui, é uma enzima chamada anidrase carbônica. Então isso aqui é uma coisa importante para falar também aqui, ó. Quem une os dois é a anidrase carbônica, tá? É uma enzima, ela junta essas duas substâncias. E aí quando a anidrase carbônica faz isso, o bicarbonato é formado. Repare que o bicarbonato ainda está no citoplasma, apesar aqui na imagem parecer que ele está saindo do canalículo, ele está no citoplasma, tá? O bicarbonato, então, vai encontrar um canal de contratransporte de bicarbonato cloreto, ele vai ser jogado em direção ao interstício para ir para o sangue, e lá do interstício, da onde tá, né, o sangue está trabalhando, ele vai puxar o cloreto. O cloreto agora no citoplasma encontra uma proteína canal de cloreto, ele vai então sair e vai ficar aqui no canalículo esperando o hidrogênio chegar. Nesse mesmo momento que tudo isso estava acontecendo, uma bomba de sódio e potássio tinha se ativado. Essa é a bomba de sódio e potássio. Definiçãozinha de histologia aqui para vocês. Se você não lembra de histologia, no meu canal tem umas aulas de histologia que eu ando postando também. Essa região aqui a gente chama de área basal ou superfície basal. Essa aqui é a superfície apical. Aqui são as superfícies laterais, e quando a gente está nessa porçãozinha perto da base, então essa partezinha aqui, eu costumo falar que é esse triângulo aqui, a gente chama de área basolateral, ou superfície basolateral. O Guyton fala que na superfície basolateral, então ele especifica que é perto da base, na lateral, só que perto da base, ativa uma bomba de sódio e potássio. E essa bomba de sódio e potássio vai fazer aquilo que vocês já sabem, né? O sódio sai, ó, sódio sai, e o potássio aqui do interstício, ele entra.
Ao potássio entrar, o barulho é maravilhoso, né? Ao potássio entrar na célula, o potássio vai encontrar um canal de potássio, assim como eu expliquei anteriormente, ele vai para esse canalículo. Só que eu não quero potássio, eu quero hidrogênio, eu quero cloreto, né? Porque eu não vou formar ClK ou KCl, eu vou formar HCl. Então, o potássio vai encontrar, olha só, uma bomba de prótons, né? Aquela bomba de hidrogênio e potássio. E aí, o que vai acontecer? Esse potássio vai ser puxado, olha só, ele vai ser puxado aqui para o citoplasma novamente, e o hidrogênio que estava aqui agora ele transportou para essa região, transportou só para não fazer vários rabiscos, né? O livro fez isso. Então esse hidrogênio é bombeado para o canalículo. Aí o livro mostra que existem duas rotas prováveis para esse potássio, né, gente? Ou o potássio ele vai ficar nessa brincadeira aqui, ó, né? Saindo e voltando, igual o livro mostra aqui pra gente, o Guyton mostra que ele fica aqui. Só que, obviamente, uma hora ele tem que sair desse ciclo. Então ele fica aqui, aí de repente ele pode encontrar, quando para de puxar potássio para cá, ele encontra um canalzinho de potássio que joga o potássio lá pro interstício, tá? Repara que sempre que abre canal de potássio, ó, o potássio ele sai da célula. Então é um canal de potássio, sai da célula. Canal de potássio, sai da célula. Ele só vai entrar na célula quando é por bombas, olha só, bombas. Essas duas são bombas. E em outras células, outras condições, por contratransporte. Mas aqui é só por bomba que o potássio entra. Beleza. Agora que o cloreto e o hidrogênio já estão, cada um em seu canalículo, eles seguem o seu caminho. Perto do ápice celular, eles vão se unir, vão formar o HCl, que é o ácido clorídrico, vai começar a puxar água, e aí eles são secretados para a região do lúmen da glândula tubular, tá? É isso a formação do nosso ácido clorídrico. Não é difícil, e eu vou dizer uma coisa para vocês. Essa é uma das partes que eu mais gosto de ensinar. E eu odeio bioquímica. Mas eu adoro ensinar isso aqui, porque transportes por membrana é uma das coisas que mais faz a sua cabeça brilhar, assim, quando você entende. E isso ajuda muito você a dominar a fisiologia. Beleza, olha uma coisa importante agora. Vocês estão vendo uma coisa aqui? Eu tinha falado para vocês que essa bomba é a bomba de próton, né? Que é essa bombinha aqui, bomba de próton. Nós vamos estudar lá em farmacologia os famosos inibidores das bombas de próton, como por exemplo o omeprazol. São protetores gástricos que não deixam a produção de ácido aumentar bastante. Então, eles vão inibir isso aqui. Se essa bomba é inibida, o hidrogênio não é jogado para cá, logo eu não tenho formação de HCl. Então, os inibidores das bombas de próton, eles são muito importantes para proteger o estômago contra secreção ácida. Beleza? Agora, eu comentei para vocês que a acetilcolina estimulava a secreção de ácido clorídrico, eu falei para vocês também que a gastrina estimulava, né? Nós temos também a histamina como outro fator estimulante, tá? Mas vamos um por um para a gente relembrar. Isso aqui tudo que a gente já comentou em capítulos anteriores, mas só para a gente fixar na cabeça. Então, pessoal, a acetilcolina é um neurotransmissor liberado pelo sistema parasimpático e depois também esse sistema estimula o nosso plexo de Meissner, né? A produzir acetilcolina, tá? E estimular a secreção. Então ele estimula não só a secreção de ácido, mas ele também consegue estimular a secreção de pepsinogênio lá pelas células pépticas ou células principais, o ácido clorídrico pelas células parietais ou oxínticas e o muco pelas células da mucosa. Ou seja, a acetilcolina ela consegue estimular todas as células da nossa glândula parietal, da nossa glândula oxíntica. Já a gastrina, ela consegue estimular fortemente a secreção de ácido e a secreção de muco. Nós já tínhamos falado isso também no capítulo 63, quando a gente comentou aquela tabelinha de hormônio, né? Nós comentamos disso aí. Inclusive, né, eu falei tarefinha para vocês, eu brinquei lá naquele vídeo para vocês fazerem um mapinha mental para cada hormônio, isso é muito importante. E agora, a histamina estimula fortemente, esse dado importante, né? Igual a gastrina aqui, a secreção de ácido pelas células parietais. Então a histamina também é muito importante nesse processo para produzir ácido clorídrico. Vamos entender um pouquinho sobre pepsinogênio, pessoal? Vamos entender um pouquinho sobre essa proteína tão importante que vai ser liberada ali no tubo? Olha só. Pessoal, o pepsinogênio ele não tem atividade digestiva. Então, como assim? O pepsinogênio ele é uma enzima ainda inativa. Quando ele é ativado, ele tem a função de degradar a proteína da nossa alimentação. Então, hoje é domingo, né? Eu comi churrasco. Então, o churrasco que eu comi foi degradado em partes pelo pepsinogênio ativado no tubo digestivo. Então, ele começou a quebrar as proteínas para facilitar a absorção dessa proteína. Agora,
quando ele é produzido, ele é inativo, né? Ele não tem atividade digestiva. Ele precisa ser convertido para isso acontecer. Eu sempre brinco, né, com meus alunos para eles entenderem que cada uma dessas substâncias, elas moram em uma casinha. Imagina que essa aqui é a minha célula principal, também chamada célula péptica. Essa aqui é a minha célula reconheceu, né? Oxíntica. Ok? Na célula oxíntica mora uma pessoa chamada HCl, que é o ácido clorídrico, né? Eu costumo brincar e falo assim, o ácido clorídrico é o crente. Lembra, a gente brinca com alguns amigos nossos assim, que vão muito na igreja, que são aqueles crentes fervorosos, né? A gente brinca que eles gostam tanto da igreja que eles são fervorosos, né? Na sua fé, na sua crença. E na célula principal mora uma pessoa preguiçosa, aquela pessoa que não quer ir pro culto, não quer limpar a casa, não quer trabalhar. É uma pessoa bem preguiçosa. Quem que é? O pepsinogênio. Pessoas bem diferentes. O que acontece? Quando ambos são produzidos e o poder ácido do HCl está alto, ou seja, tem bastante HCl, o HCl vai fazer aquilo que ele gosta de fazer em pessoas que não acreditam em Deus. Porque ele é o crente. Ele vai fazer o quê? Ele vai converter. Minha época de igreja me ajudou a estudar, gente. Então ele vai converter o pepsinogênio. Quando o pepsinogênio é convertido, o pepsinogênio vai perder a parte preguiçosa dele. Ele vai perder o gênio preguiçoso. E aí, o pepsinogênio se transforma em alguém chamado pepsina. Essa substância, né, essa pepsina, ela é uma enzima proteolítica. Uma enzima que agora trabalha cortando carne no açougue, ou seja, quebrando a proteína que a gente acabou de comer. Então a pepsina, ela precisa do nosso HCl para se converter e ficar nessa forma. E repara, ficar nessa forma. A pepsina é o famoso crente fusquinha ou crente seisvão, que ele sempre precisa de um empurrãozinho para funcionar. É o fusquinha, porque ele sempre precisa do empurrãozinho para funcionar. Se alguém não empurra ele, fala, vamos trabalhar, ele não vai. Se alguém fala, vamos lá para a igreja, ele não vai. Então, essa é a nossa pepsina. Se o HCl para de estimular ele, sai de perto, a pepsina perde a sua função proteolítica. Ela perde essa função. E é isso que está escrito nesse parágrafo, olha só. A pepsina atua como enzima proteolítica. Ativa, que ela é ativada, né, em meio muito ácido. O pH ideal para ativação dela é entre 1,8 e 3,5. Só que se o pH for acima de 3,5 e chegar perto do 5, ele não tem mais função. Então o pH ideal, quando a pepsina está trabalhando bastante, é entre 1,8 a 3,5. Vai até 5 a sua atividade, só que acima de 5, quando o pH já não está mais tão ácido, ele aí vai perdendo e não consegue mais degradar a proteína. Então a HCl tem que o tempo todo ficar estimulando a pepsina a trabalhar. Outra substância importante, olha só, secreção do fator intrínseco, né? Nós comentamos do fator intrínseco lá atrás, pelas células parietais. Inclusive um dado interessante, né? Eu vou até olhar aqui se eu coloquei isso aqui para vocês. Aqui, ó, coloquei fator intrínseco, né? Então, fator intrínseco, ele já estava aqui, fator intrínseco, que ele é muito importante para seu trabalho no tubo digestivo, ok? E ele é produzido pelas células parietais, gente. A célula parietal é aquela que produz HCl. Então, é outro cara que mora com HCl ali dentro, tá? Então, o fator intrínseco, para que ele é produzido? Ó, ele é essencial para a absorção de vitamina B12 no íleo e é secretado pelas células parietais, juntamente com a secreção de ácido clorídrico. Pessoal, um dado importante, olha só. Nós precisamos do fator intrínseco no tubo, repara, ele é secretado para o lúmen do túbulo, ele procura a vitamina B12, se fixa na vitamina B12 e aí ele é puxado e ajuda na absorção da vitamina B12, ok? Essa é a função do fator intrínseco. Olha uma coisa importante. Se o paciente ele era um paciente obeso e acabou fazendo algum tipo de cirurgia para redução do estômago ou bypass gástrico, as pessoas têm falta de vitamina B12. Por quê? Porque a produção de fator intrínseco diminuiu.
Porque ao tirar um pedaço do estômago, você está tirando glândulas parietais, né? Está tirando glândulas que possuem células produtoras de fator intrínseco. Então você não tem mais tanta célula produtora de fator intrínseco, logo você não consegue pegar a vitamina B12 do alimento e absorver. É por isso que paciente pós-bariátrico, ele tem déficit de vitamina B12, porque ele não tem mais fator intrínseco para absorver vitamina B12. Certo? Dado importante. Então, você não precisa tirar um pedaço do duodeno do paciente para ele ter má absorção de B12. Só o fato dele perder células secretoras de fator intrínseco já faz ele ter essa perda na absorção de B12. Dado importante, tá? Eu já tive um paciente que eu acompanhei ele pós-bariátrico e eu tinha que fazer reposição vitamínica, porque ele tinha déficit de várias vitaminas. Então é um dado bem interessante. Secreção de muco e gastrina. Bom, nós já comentamos, mas só para a gente fixar. As glândulas pilóricas contêm poucas células pépticas e quase nenhuma célula parietal, né? Nós inclusive mostramos já que as células pilóricas elas só conseguem fazer 2 tipos de secreção, né? Em vez disso, ela contém células mucosas que secretam pequena quantidade de pepsinogênio, aquela proteína que vai se transformar numa enzima, né? E grande quantidade de muco, ajudando na lubrificação gástrica e na proteção da parede gástrica. As glândulas pilóricas também liberam o hormônio chamado gastrina. Então aqui nós temos a gastrina produzida pela célula G, né? Lembra desse nome? Célula G, de gastrina. E aqui, nós já comentamos, mas é que aqui a gente começa a falar de outra célula que é muito importante, né? Nós tínhamos falado, lembra que nós falamos da histamina? Pois é. Olha só, a secreção do ácido no estômago é controlado por órgãos endócrinos e nervosos. Então, na parte endócrina, você já entendeu que ele está se referindo à célula G, que produz gastrina, porque gastrina é um hormônio e endócrino é hormônio, certo? E nervosa, ele está se referindo ao plexo nervoso, né? Ao sistema parasimpático. Parasimpático, que produz ACH, acetilcolina, ok? Ah, eu esqueci que tem minha webcam ali. Mas enfim, joguei minha webcam para outro lugar para você poder ler isso aqui. Beleza. Além disso, além desses dois sistemas, as células parietais, que produzem ácido, são controladas por outro tipo de célula, denominadas células semelhantes às enterocromafins, ECL, célula semelhante a enterocromafins, cuja função primária é de secretar histamina, e isso é estimulado pela gastrina. Então olha só, a célula G produz gastrina, a gastrina, além de estimular a célula parietal a produzir ácido, ela estimula a célula semelhante ao enterocromafim a produzir histamina, e essa histamina então vai lá para a célula parietal ou principal, na verdade é a parietal, que a gente está focando na parietal agora, né? Então ela vai para a parietal e ela estimula a secreção de ácido lá na célula parietal, ok? Eu acho que tem um esqueminha que eu coloquei mais para frente para você entender, mas basicamente funciona da seguinte forma: nós temos aqui a célula G, ela vai produzir gastrina. Essa gastrina vai em direção à célula parietal ou oxíntica, tá? Que é a mesma coisa. A célula parietal, então, vai produzir HCl. Ao mesmo tempo, a gastrina ela vai para outra célula, chamada célula semelhante a enterocromafins. Na verdade, eu vou escrever do mesmo jeito que a sigla, tá? Eu vou escrever ECL, tá, gente? Ó, ECL, tá? Que é a sigla para célula semelhante a enterocromafim. Então, ela vai lá para ECL, célula semelhante a enterocromafim. A célula semelhante a enterocromafim produz histamina. E essa histamina vai até a célula parietal para fazer o quê? Produzir ainda mais ácido clorídrico. Entendeu? Então é isso que vai acontecer. No final das contas, qual é a substância primária aqui? Gastrina. Certo? É a gastrina que está fazendo tudo. Mas é muito importante que a gente entender que a histamina ela tem um estímulo muito poderoso sobre essa célula para a produção de ácido aumentar bastante. Ok? Ela tem um estímulo muito poderoso para poder aumentar bastante. Beleza. E a regulação da secreção de pepsinogênio? Acontece por quem? Né? O pepsinogênio que é aquela proteína. Bom, são os dois tipos de sinais que vão causar o aumento de pepsinogênio. Primeiro, a acetilcolina, né, que vem tanto do sistema parasimpático quanto vem dos plexos. Então ali ele fala que existe uma estimulação das células pépticas por acetilcolina, que acontece pela liberação dos plexos, e estimulação de secreção de células pépticas pelo ácido do estômago. Então, pessoal, uma coisa importante é você entender que o HCl
ele consegue estimular a célula principal, que é onde mora o pepsinogênio, a secretar pepsinogênio. Só pra gente completar aquela nossa historinha que eu fiz aqui pra vocês assim. Essa historinha aqui. Olha que dado importante. Lembra que o pepsinogênio é uma pessoa preguiçosa? Uma proteína preguiçosa que não quer trabalhar? Ele não quer nem sair de casa, ele quer ficar em casa jogando videogame. Pra ele poder sair, o HCl que foi secretado vai até lá, estimula ele, ó. Estimula. E aí a célula principal, opa, foi estimulada, secreta pepsinogênio. Só que aí o pepsinogênio não tem função. Então ele depende da conversão do HCl, né, para transformar o pepsinogênio na pepsina, que é a enzima trabalhadora que quebra a proteína, ok? Então isso aí é muito importante a gente entender que teve esse estímulo. Ok. E a nossa secreção gástrica, o nosso estômago, quando ele vai secretar qualquer uma das substâncias que a gente falou até agora, ele tem 3 fases. Isso é muito importante, inclusive eu fiz uns stories comentando. Eu vou até que fixar lá no meu Instagram, porque eu esqueci de fixar. São curiosidades sobre o corpo humano. Fase de secreção gástrica. O que é isso? Pessoal, quando você está vendo uma comida, você está sentindo o cheiro de uma comida, você está pensando no alimento, você está provando um alimento, né, sentindo gosto, você ativa a fase cefálica. A fase cefálica, ela gera reflexos que vêm aqui do tronco encefálico e descem pelo nervo vago até o estômago. E o nervo vago estimula as células do estômago a secretar o suco gástrico. Então produz acetilcolina, que vai produzir HCl, produz acetilcolina, que vai produzir pepsinogênio. Então a gente começa a ter uma maior produção, né, de ácido clorídrico comparado com o momento que você não estava pensando em comida, não estava sentindo cheiro, não estava provando, não estava vendo, ok? A fase cefálica, ela corresponde a 30% da secreção gástrica. Olha só, o que a gente está querendo dizer com isso? Digamos que você chegou em casa 11 horas para almoçar e você almoça 11h30 com sua família. 11h30, você sabe que é o horário que você vai sentar para comer. Só que a partir de 11 horas, quando você chegou, você já sentiu o cheiro da comida, você já viu o que estavam cozinhando, alguém comentou da comida, então você está ali ativando, né, algumas funções cefálicas da sua cabeça, sua audição, seu olfato, sua visão, né, o paladar, que você vai lá dar uma garfadinha no que está na panela. Então você ativou algumas fases cefálicas. Ao fazer isso, 30% de toda a secreção do ácido clorídrico que vai ser, né, liberado para aquela digestão já acontece, ok? Então, se você fosse liberar, imagina que é isso, tá? 1 litro de ácido, não é tudo isso, mas imagina, 1 litro de ácido, o que acontece? Esse 1 litro, 300 ml, corresponderia à fase cefálica. É isso, tá? O alimento cai no estômago depois que você come. Você começou a comer, o alimento caiu no estômago. Distendeu a parede do estômago, a gente entra na fase gástrica, que obviamente vai ser a parte onde mais existe secreção de ácido clorídrico. Corresponde a 60% de toda essa secreção, ok? Óbvio, porque é fase de secreção gástrica, então a fase gástrica tem que ser a fase onde mais vai secretar. E depois, quando o alimento já sai do estômago e vai em direção ao nosso duodeno, vai ter uma diminuição da secreção e sobra só 10% de ácido clorídrico sendo secretado. Sabe por que acontece essa diminuição, pessoal? Por causa de alguns reflexos. Nós tínhamos comentado já em capítulos anteriores sobre os reflexos do tubo digestivo. Tem um reflexo chamado reflexo enterogástrico, que é um reflexo inibitório. A gente falou que quando o alimento sai da região do estômago e vai para o duodeno, ou seja, a parte entérica, a parte intestinal, vai ser mandado um impulso nervoso e também hormonal em direção ao estômago. O hormônio é o CCK, né, a colecistocinina, e o estímulo que vai ser mandado aqui para o estômago é um estímulo adrenérgico, né, pela noradrenalina, tá? Que a gente fala adrenérgico porque, bom, enfim, para não falar noradrenérgico, enfim, qualquer estímulo de adrenalina, noradrenalina, a gente chama de adrenérgico. E esses estímulos são mandados aqui para cima. Por quê? Porque a gente quer parar o esvaziamento do estômago, porque se já está dilatado o duodeno, significa que eu tenho que esperar um pouquinho esvaziar para voltar mais, né, liberar mais alimento do estômago para o duodeno, e também porque eu tenho que entender que esvaziou um pouquinho o estômago, então eu preciso produzir menos ácido. Por isso que o CCK vem para cá diminuir a produção de ácido, ok? Então, reflexos acontecem para
diminuir essa produção de ácido. E aí sobra uma pequena secreçãozinha de 10% ali. Beleza? São as nossas fases. Se você voltar nos capítulos anteriores, você vai entender cada fase da secreção, que é muito importante para todo esse esqueminha aqui, tá? E aqui uma imagem que eu tirei para vocês lá do livro Silverthorne, de Fisiologia. Inclusive aqui na webcam vai ter uma partezinha que vai estar cortada, mas eu mostro para vocês, eu mudo a webcam de lugar. Aqui está escrito estímulo do nervo vago. Mas vamos entender um pouquinho sobre essas fases. Então, pessoal, olha só. Tem aqui a comida, né? Então você pensou em comida, você viu comida, sentiu o cheiro da comida, provou comida. O que acontece? Quando tudo isso acontece, vem uma resposta lá do seu tronco encefálico que vai estimular, como eu falei para vocês, o nervo vago, que é um nervo parasimpático. E esse nervo vago, ele vai mandar sinapse, ele vai mandar acetilcolina, que ele vai liberar, na região dos plexos. E o plexo que a gente está pensando aqui é o plexo de Meissner, que é o plexo submucoso que trabalha na secreção, tá? Então esse plexo entérico foi estimulado. Como o plexo entérico ele foi estimulado, pessoal, o plexo entérico agora vai trabalhar gerando também liberação de neurotransmissor. E ele também consegue liberar a acetilcolina, tá? Essa acetilcolina, como nós tínhamos falado, ela vai estimular algumas células aqui. No caso, está falando aqui de célula-alvo, que seria essa célula. Ele vai estimular essa célula para a célula trabalhar. Se é o plexo de Meissner, a célula-alvo vai começar a secretar alguma coisa. Agora, se é o plexo de Auerbach, que é o plexo mioentérico, o plexo que trabalha no músculo, esse plexo vai liberar acetilcolina, a célula-alvo vai ser um músculo, e aí a contração peristáltica acontece. No estômago, na hora da digestão, a gente falou do movimento de retropulsão no capítulo passado. Volta lá para você dar uma olhadinha nesse vídeo, tá? Então vai acontecer esse reflexo de retropulsão. E aí, lógico que se o alimento chegar, a gente deglutir, a gente comeu o alimento, ele vai chegar no estômago, ele vai distender as paredes, olha só, e aí essa distensão e esses... Lembra que a gente falou que as proteínas do alimento, o carboidrato do alimento se conecta nas células, as células percebem, detectam essas substâncias? Então, as células sensoriais vão sentir isso, vão sentir a distensão, vão sentir a proteína, vão sentir o carboidrato, vão sentir a gordura, e elas vão gerar uma informação para o plexo de Meissner, ou de Auerbach, né, para os dois plexos. Quando o de Meissner percebe, ele estimula a secreção de ácido e enzimas. Quando o de Auerbach percebe, ele estimula as células musculares a contrair para misturar o alimento com o ácido que acabou de ser secretado. Beleza? Show? Até aí? Ótimo. Agora, olha só. Aqui para a gente entender aquele mecanismo todo de hormônios e tal, em neurotransmissor que nós tínhamos falado. Pensa só. Estava descendo uma resposta nervosa, certo? Que eu falei que o nervo vago está trazendo. Imagina que o nervo vago trouxe aqui. Aqui está escrito nervo vago, tá meio apagadinho, tá? Mas aqui está escrito nervo vago. Então o nervo vago, ele trouxe essa resposta. E aí o que aconteceu? Estimulou os plexos. No caso aqui a gente vai focar no plexo de Meissner, tá? Plexo de Meissner, que é o plexo da secreção. O plexo de Meissner, pessoal, ele vai estimular a liberação de acetilcolina, né? Nós já falamos disso. E a acetilcolina, ela vai lá estimular alguém. Nesse caso, ela está estimulando a célula parietal. A célula parietal vai produzir HCl, vocês já sabem. HCl, aqui está mostrando só o H, não sei porquê, mas enfim, é o ácido clorídrico, tá? Quando o HCl é produzido, vocês já sabem que o HCl vai encontrar o pepsinogênio, olha só, e vai estimular a produção de pepsina, certo? Olha que legal essa flechinha aqui que vocês estão vendo, ó. O ácido, ele gera um estímulo sensorial, e esse estímulo vai lá para a célula principal para liberar pepsinogênio. É aquilo que eu comentei para vocês. O ácido clorídrico, que é aquele crente fervoroso, ele estimula a célula principal a produzir pepsinogênio, para que a célula principal libere essa proteína e então o ácido possa converter a proteína na pepsina, para que a pepsina consiga quebrar a proteína da comida, tá? O que vai acontecer. Beleza, mas nós comentamos também da gastrina, né? Então olha só, quando aminoácido ou peptídeos encostam na célula G, isso aqui seria a célula G, isso aqui seria a célula G também, tá? Encosta, a célula G entende esse estímulo e olha que interessante, ela produz gastrina. Mas gente, gastrina é um hormônio, então a gastrina não vai para o alimento, porque a gente não vai secretar hormônio no alimento. Então a gastrina vai para onde? Vai lá para o sangue. Imagina que tem um vaso sanguíneo aqui que tá cortado a imagem, tá? Tem um vaso aqui. Então ela vai para o sangue. Quando ela encontra o vaso sanguíneo, a gastrina viaja até ela encontrar, olha só, a ECL, que é aquela célula produtora de histamina, né, as células semelhantes a enterocromafins, para produzir histamina.
a histamina estimula a célula parietal a produzir ácido. Ao mesmo tempo, a gastrina estimula a célula parietal a produzir ácido. Então veja que interessante, nós estamos vendo aqui o que a gente acabou de comentar nesse esqueminha. Então a gastrina consegue estimular a célula produtora de histamina e a gastrina também consegue estimular a célula parietal a produzir o ácido clorídrico. Show, né? Bem legal. E agora que nós já temos isso acontecendo, para a gente finalizar esse nosso esquema, o hidrogênio, o ácido clorídrico, né? Quando ele já está muito alto, tem uma via de retroalimentação aqui, um feedback. Então, tem muito ácido aqui dentro. A célula D, que nós tínhamos comentado lá no capítulo 63, ela percebe a acidez exagerada, ela produz somatostatina, e a somatostatina vai lá para a célula ECL, para a célula parietal, tentar inibir a produção de ácido. Ela também vai lá para a célula principal para tentar inibir a produção de ácido. Então a célula D, produtora de somatostatina, é muito importante para esse feedback negativo, ok? Ela tenta inibir, ela tenta diminuir a produção de histamina, ela tenta diminuir a secreção de pepsinogênio e ela tenta diminuir a secreção de ácido clorídrico pela célula parietal, certo? Essas são as funções da somatostatina. Nós comentamos já no capítulo 63, aqui foi só para revisar e a gente conseguir juntar toda essa informação. Mais um esqueminha para a gente comentar um pouquinho disso aí, né? Sobre a integração de todos os reflexos. Então, pessoal, vamos finalizar aqui nosso entendimento com esse nosso esquema. Eu acho que é o último slide antes da gente encerrar a aula. Fase cefálica da digestão, então, né? Aqui chama de fase de antecipação. Legal. Então, o estômago está sendo antecipado, ele está se preparando, produzindo ácido, para que depois, quando ele vá secretar o ácido, né, na hora que o alimento chegue, já tenha uma quantidade suficiente de alimento ali para poder digerir aquele ácido, né, para poder digerir aquele alimento. E o que estimula ela, né, a visão, cheiro, etc., como nós comentamos. Então, os receptores sensoriais, né, vão sentir esse cheiro da comida, né, esse gosto e tal, né, a gente vai ouvir falar da comida. O encéfalo recebe o comando. Nós tínhamos comentado, né, já desse tronco encefálico recebendo essa informação. E aí, a gente vai ter respostas. Aqui fala de neurônio simpático e parasimpático, mas foquem nos neurônios primeiro parasimpáticos. Então, a gente vai ter uma resposta lá para os neurônios entéricos, ou seja, é uma informação do vago, então imagina que isso aqui é o 10º par, X, mandando lá para os neurônios do plexo, né, dos plexos. Aí, esses neurônios dos plexos vão trabalhar em cima do músculo liso e das células exócrinas. Se for músculo liso, é o plexo de Auerbach. Eu vou até colocar aqui em cima. Se for em cima das células exócrinas, que produzem a secreção, vai ser o plexo de Meissner, tá? Porque Auerbach é o que controla o peristaltismo, Meissner a secreção. E aí, isso vai causar mudança na motilidade, ou seja, se for parasimpático, a mudança vai ser aumentando a motilidade. Liberação de bile e secreção pancreática, que isso a gente vai deixar para a terceira parte da nossa aula. E aí, se for o plexo de Meissner sendo estimulado pelo sistema parasimpático, ele vai aumentar a produção, né, dessas enzimas, desse bicarbonato, tá? Então vai ter um aumento. Sempre o pessoal pensa que quando o sistema parasimpático trabalha no tubo, ele aumenta tudo, tá? Ele aumenta peristaltismo, ele aumenta a secreção. Certo? Já o simpático, como nós tínhamos comentado nas aulas anteriores, né? Acabou apagando aqui o esquema que eu fiz. Mas, enfim, já o simpático, como nós tínhamos falado nas aulas anteriores, ele faz diferente. Na parte da secreção, ele aumenta um pouquinho só a secreção e na parte do peristaltismo, ele reduz o peristaltismo, ok? Sempre pensa desse jeito. Beleza. E aqui ele mostra, né, que os neurônios entéricos, né, esses neurônios entéricos ao serem ativados, as células secretoras do estômago do intestino delgado são ativadas. Por quê? Porque o neurônio entérico, se for de Meissner, ele vai liberar ali acetilcolina para a célula entérica secretar alguma coisa. Ou, se é o plexo de Auerbach, vai liberar acetilcolina para a célula muscular fazer alguma coisa, certo? E no caso das células secretoras, eles vão liberar peptídeos, né? Então, peptídeos gastrointestinais. Pessoal, esses peptídeos gastrointestinais são aqueles hormôniozinhos do tubo digestivo, tá? Então, aqueles hormôniozinhos do tubo digestivo. A própria gastrina, ela é feita de proteína, por isso se chama de peptídeo. A somatostatina, a secretina, a colecistocininina, tá? Então, esses daí são os peptídeos gastrointestinais, tá? São os peptídeos que vão trabalhar, são os hormônios do tubo digestivo que vão trabalhar ajudando em todos os reflexos. E repara que eles são importantes para fome e saciedade, nós falamos lá atrás. Eles são importantes também para aumento ou diminuição de
insulina, de glucagon. Nós tínhamos comentado tudo isso lá na aula do capítulo 63, tá? Para essa aula não virar uma revisão do 63, volta lá naquele capítulo, na parte que eu explico dos hormônios, tá bem detalhadinho, apesar de fazer tempo já que eu gravei, tá bem detalhadinho, ok? E como que eu vou inibir a secreção gástrica? Você já sabe de todo o esquema de produção de ácido e tal. E de inibição eu comentei, agora a gente vai encerrar essa explicação. E esse reflexo enterogástrico é aquilo que eu expliquei para vocês, que é quando distende a parede do duodeno ou chega a acidez no duodeno, que é o nosso quimo, ele vai mandar uma resposta nervosa lá para o estômago, uma resposta adrenérgica, mandando diminuir o peristaltismo, diminuir a secreção, e assim a gente não vai ter mais uma grande produção de ácido. Na presença de ácidos, gorduras, proteínas ou qualquer fator irritante no intestino delgado, porque o intestino delgado no seu epitélio tem várias células ali detectando o que está dentro do tubo, detecta ácido, gordura, proteína, e aí a secretina vai ser uma das substâncias produzidas para inibir a secreção. A secretina não é a única, vai ter a secretina, vai ter o GIP, né, que é o peptídeo inibidor gástrico, é um peptídeo muito importante para inibir a secreção gástrica, o peristaltismo gástrico. Vai ter o VIP, o polipeptídeo intestinal vasoativo, que nós já tínhamos comentado ele na parte de peristaltismo, tá? E a somatostatina também é muito importante para a inibição. Então, no geral, se alguém perguntar para você quais são as substâncias que inibem a secreção gástrica, você vai falar que são essas aqui: secretina, somatostatina, peptídeo inibidor gástrico e o VIP, tá? Lembrando que o CCK tem um pequeno papel também na parte do peristaltismo, tá? Então, o CCK, vou colocar aqui, ó, CCK, ele tem um pequeno papel na parte do peristaltismo, diminuindo um pouquinho o peristaltismo. Ele é muito importante na contração da vesícula, né? Da secreção de bile e tal, mas ele tem um papel importante também diminuindo o peristaltismo do estômago, certo? Vou tirar aqui a flecha, o peristaltismo aqui, tá? Então ele é importante para isso. No caso do peristaltismo da vesícula, ele aumenta. Bom, e existe uma secreção gástrica. Faz horas eu estou falando que é o último slide, né? Eu não lembrava até onde ir. Esse aqui eu acho que é o último slide. Sim, esse é o último slide. Então, ó, secreção gástrica durante o período interdigestivo. Pessoal, dado importante, ó. O estômago secreta poucos ml de suco gástrico por hora durante o período interdigestivo. Ou seja, você nunca vai estar com o estômago cheio de ácido. O seu estômago não fica boiando em ácido e tampouco você fica com o estômago totalmente sem ácido. Sempre você está produzindo um pouquinho de suco gástrico, que é o período interdigestivo, quando você não está comendo nada. Isso acontece para a célula sempre estar trabalhando um pouquinho, sempre você está causando uma pequena secreção e ela não atresia, ela não perder a função, então ela está o tempo todo produzindo um pouquinho de ácido, tá? E algumas coisas aumentam a produção dela, como os estímulos emocionais. E aqui eu destaquei esses estímulos emocionais porque tem muita gente que fala bobeira sobre isso e muito profissional que fala bobeira também, terraplanismo total. Gente, o estímulo emocional, o estresse e tal, ele aumenta a produção de ácido, mas ele não causa gastrite. Essa gastrite por estresse que a galera fala, né? Gastrite porque eu sou estressado e tal, não existe. Porque os estímulos emocionais, eles vão atuar liberando acetilcolina. Então imagina só, a gente tem aumento da produção de acetilcolina por estímulo emocional, certo? Porque nervoso, sistema nervoso, nervo vago liberando acetilcolina por estresse. Resposta vem aqui do tronco encefálico pelo estresse, aumenta a ACH, que é a acetilcolina, no tubo digestivo. Só que a acetilcolina, gente, ela estimula o quê? Ela estimula a célula parietal a produzir HCl e ela estimula a célula mucosa a produzir o quê? Muco! Olha só, então você protege o seu estômago ao mesmo tempo que você produz ácido, do mesmo jeito que acontece todas as vezes que você se alimenta, olha só! Então se estressar não vai causar gastrite, porque senão comer ia causar gastrite em você também, e comer não causa gastrite, olha que dado interessante. Ah, então da onde que sai essa ideia de que existe gastrite nervosa, professor? De dois lugares. Primeiro, profissional que não quer investigar por que você está com gastrite. E 2, porque as pessoas ouviram de médicos falando de gastrite nervosa e levaram isso popularmente para todo mundo falando de gastrite nervosa. Veja bem, gastrite e úlcera por estresse existe, mas não é estresse emocional, é estresse físico. Quando você se queima num incêndio, quando você se fratura muito intensamente, o seu corpo fica sob estresse.
o estresse físico. E esse estresse físico de uma queimadura em uma ampla região do seu corpo, de várias fraturas, de muita dor, acaba causando úlcera por estresse no estômago. Paciente que é politraumatizado, está tomando muito remédio, paciente que foi queimado em uma ampla região do corpo, se você não cuidar do estômago dele, ele vai desenvolver gastrite. Porque tem um aumento da produção de histamina nesses pacientes, e a histamina estimula a produção apenas de quem? Apenas de ácido clorídrico. E aí o ácido clorídrico acaba lesionando o estômago, porque muco não está aumentando, só está aumentando HCl. Então, úlcera por estresse, gastrite por estresse é estresse físico, não estresse emocional. Se a pessoa fala, eu sou muito estressado no trabalho, por isso que eu tenho gastrite, investiga como médico, tenha certeza que ela ou toma ibuprofeno, ou paracetamol, ou dipirona várias vezes na semana porque ela tem dor de cabeça, e aí ela tá colocando a culpa no estresse e você vai lá, é o estresse mesmo, é isso mesmo. E aí você acaba não resolvendo o problema do paciente, tá? Então investiga, porque um estressezinho não causa gastrite, ok? Tem que ser estresse físico, algo muito intenso, muito forte, muito impactante sobre o corpo. Beleza. Ensinando isso eu tô feliz, porque eu consegui desmistificar algumas coisinhas para vocês e facilitar a parte de secreção de ácido no estômago e outras substâncias. Se você gostou da aula, deixa seu comentário ali embaixo. Lembrando, compartilhe esse vídeo, pessoal. A segunda parte vai ter bem menos acesso que a primeira, porque, enfim, muitos alunos já passaram pela primeira. Eu acho que, não sei quantas visualizações tem aquele vídeo agora, mas, enfim, deve ter bastante. Então, compartilha essa segunda parte, manda essa segunda parte para várias pessoas. Manda esse finalzinho que eu falei da gastrite nervosa para quem você já ouviu falar de gastrite nervosa. Tem como você mandar um minuto exato. Na hora de compartilhar o link, você vai lá embaixo no botão compartilhar e você pode clicar em... Enfim, tem uma opção que você clica que vai mostrar exatamente o minuto que você tá, o minuto que você quer que a pessoa assista. E aí o vídeo já vai com esse link especial e ela vai abrir o vídeo e já vai abrir no minuto que você escolheu. Então compartilha, muito importante isso aí. Próxima aula a gente vai falar de secreção pancreática e secreção biliar para a gente encerrar o capítulo 65. Não se esqueçam que conhecimento é poder. O que você achou da volta das aulas de físio? Até mais!